Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Vamos explicar um pouquinho aí para quem está um pouco por fora aí dessa reforma, o que muda, como é que fica a situação. Então, vamos lá. O que muda para o trabalhador do setor privado? A principal mudança é a fixação de uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, e o fim da possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição. Então, até então, era possível se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição. A idade mínima era de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Então, quem quisesse se aposentar com menos idade poderia fazê-lo desde que o tempo de contribuição fosse de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Isso não é mais possível, porque com a reforma da Previdência, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Caso uma pessoa atinja a idade mínima para se aposentar, mas não tenha o tempo mínimo de contribuição necessário, que são 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, ela se aposentará com um salário mínimo. Então, outra mudança importante estabelecida com a reforma da Previdência foi no valor da aposentadoria, porque a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão dos 20% menores salários, a partir de 7 de 94, que foi o ano que o real entrou em vigor. A reforma também eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, que hoje o valor é de R$ 5.839,45. Estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade. Então, cumprida a regra de idade, a aposentadoria será 60%, no mínimo com 15 anos de contribuição. Cada ano eleva o benefício em 2 pontos percentuais, chegando a 100% para as mulheres com 35 anos de contribuição e para os homens com 40 anos de contribuição. Bom, as regras de transição para o setor privado. A reforma da Previdência prevê regras de transição para as pessoas próximas de se aposentar, ou por idade ou por tempo de contribuição. Essa regra de transição é o seguinte: a regra é muito dura, a pessoa está lá nos 45 do segundo tempo, a regra é muito dura, pega a pessoa de surpresa, então para ela não sofrer e não poder se aposentar com a regra na íntegra, ela vai ter uma regra de transição para suavizar. A ideia da regra de transição nada mais é do que suavizar a regra existente, tá? Então, ou seja, essas regras de transição, elas valem para aquelas pessoas que conseguiriam se aposentar por tempo de contribuição antes da idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então, um homem que conseguisse se aposentar, por exemplo, por um tempo de contribuição de 62 anos em 2020, ou uma mulher que conseguisse se aposentar por tempo de contribuição aos 59 anos no ano que vem, por exemplo. Então, as regras de transição só valem para homens que contribuíram com no mínimo de 35 anos e para as mulheres que contribuíram com no mínimo de 30 anos. Bom, aí a gente tem a transição por tempo de contribuição com pedágio de 50%. Homens com 33 anos de contribuição e mulheres com 28 anos de contribuição, estabelece que você pague um pedágio de 50% para se aposentar em relação ao tempo mínimo de contribuição restante.
35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Então, um homem com 53 anos, por exemplo, que contribuiu com 33 anos, faltariam 2 para ele se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos. Então, por isso, se ele quiser se aposentar, ele vai pagar um pedágio de 50% sobre esses 2 anos, ou seja, mais um ano, que ao invés de faltar 2, faltarão 3. Então, ele se aposentaria com 56 anos, 2 anos restantes para o tempo de contribuição, mais um ano de pedágio. E o mesmo raciocínio vale para as mulheres, com a diferença de que o tempo de contribuição delas é 30 anos, então ela entra no pedágio dos 50% quando ela tiver 28 anos de tempo de contribuição. E aí, o que acontece? Aí essa pessoa vai ter a regra, né? Vai ser 60%, mais 2% para cada ano de contribuição, o homem a partir do 21º, a mulher a partir do 16º. E o fator previdenciário. Então, é complicado, tá? Essa regra, a pessoa, ela vai ter, assim, vai ter a média seca e vai ter o fator previdenciário. Então, aí vai reduzir bastante. Perdão, essa regra, ela vai ter a média seca de todos os salários, desde 7,94, e o fator previdenciário. Então, já vai reduzir bastante. Bom, e a gente tem a transição por tempo de contribuição com pedágio de 100%. São pessoas com tempo de contribuição restante superior a 2 anos, homens com menos de 33 anos de contribuição e mulheres com menos de 27 anos de contribuição. Então, ela estabelece que você poderá se aposentar pagando um pedágio de 100% em relação ao tempo de contribuição restante, desde que você atinja a idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Isso significa que, mesmo que você atinja o tempo de contribuição, você só pode se aposentar quando você alcançar a idade mínima da regra, 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Então, uma mulher que tem 43 anos de idade e contribuiu com 25 anos, por exemplo, ela teria que contribuir mais 5 para chegar nos 30. Com o pedágio de 100%, faltariam 10 anos. 5 anos multiplicado por 2. Assim, a aposentadoria seria aos 53, 43 mais 10. Só que, nesse caso, ela não pode se aposentar, porque ela tem que esperar a idade mínima de 57 anos, de acordo com esta regra de transição. Então, ela tem o tempo, mas ela não tem a idade. Então, ela fica parada esperando a idade. Então, olha, e o homem 60 anos. Então, também, se ele atingiu o tempo, mas não atingiu a idade, ele vai ficar esperando atingir a idade. Então, olha que loucura. Por isso que é importante você ter uma assessoria para você ver qual regra de transição é melhor no seu caso. Qual regra de transição mais se adapta a você. Então, você tem que fazer lá cálculo, você tem que colocar todas as opções, ver em qual opção você se enquadra melhor, porque aqui é muito fácil errar. E um erro vai te custar dinheiro. E é um dinheiro que às vezes você vai pagar muito por um pequeno erro. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem também a transição por tempo de contribuição por pontos. Que essa regra de transição, ela, desde que atinja o número de pontos necessários, esses pontos são a soma do tempo de contribuição mais a idade. Assim, você descobre quantos pontos deve atingir para se aposentar nos próximos anos. Então, vamos lá. Em 2019, a mulher vai ter que ter 86, o homem 96. Em 2025, a mulher 92, o homem 102. E vai até chegar nos 105 para os homens. E aí, o que acontece? Uma mulher, por exemplo, que completasse 55 anos de idade em 2020 e tivesse 32 anos de contribuição, poderia se aposentar nesse ano, porque a soma da idade mais a contribuição daria 87 pontos, que são necessários segundo a tabela dos pontos. Então, e a gente tem outra transição, que só que essa tabela dos pontos, ela deixou de ser integral. Não adianta você querer se aposentar, mas eu entrou a reforma, amigo, acabou, você dançou. Entrou a reforma, não tem mais ponto, tá? Você pode ter ponto para se aposentar, mas você não tem mais ponto para atingir o valor integral. Já era.
Bom, a gente tem também a transição por tempo de contribuição com idade mínima progressiva. Então, essa regra de transição, as mulheres com pelo menos 56 anos de idade, os homens com pelo menos 61 anos de idade, desde que tenham atingido o tempo mínimo de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Então, a idade mínima que uma pessoa deve ter nos próximos anos para se aposentar, além da idade mínima, a pessoa tem que ter cumprido a regra de transição, que são 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Então, ela também vai entrar aqui. Então, em 2019, a mulher tem que ter 56, o homem 61. Em 2020, a mulher tem que ter 56,5, o homem 61 anos e meio. 2021, a mulher tem que ter 57 anos, o homem 62 anos. Assim vai. Em 2025, a mulher 59 anos, o homem 64 anos e meio. Em 2028, a mulher com 60 anos e meio, o homem com 65. Pronto. Então, uma mulher que em 2019 tem 58 anos de idade, 26 anos de contribuição, daqui 4 anos, em 2023, ela vai ter 62 anos e 30 de contribuição. De acordo com essa tabela que eu acabei de falar para vocês, ela pode se aposentar, porque a idade mínima em 2023 é 58 anos. E ela vai ter cumprido esse tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Existe também, olha, não, o negócio, o pessoal acha que é fácil, mas vai vendo a que ponto chega. A gente tem também a regra de transição por idade. Porque além das regras de transição por tempo de contribuição, também tem uma regra de transição por idade mínima. Então, a gente tem uma tabela que você deve ter para se aposentar por essa regra, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Então, no ano de 2019, a mulher tem que ter 60 anos, o homem 65. 2020, a mulher tem que ter 60 anos e meio, o homem 66. Em 2021, a mulher 61. Aí essa regra vai sendo a regra de transição por idade. Então é importante ressaltar que só podem se aposentar com essa regra de transição quem tiver contribuído por no mínimo 15 anos. Tá? Então a idade vai subindo gradativamente. Bom, o que muda para os trabalhadores do setor público? Antes da reforma da Previdência, os servidores públicos eles podiam se aposentar com uma idade mínima de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, sem exigência de tempo mínimo na atividade. Eles também podiam se aposentar por tempo de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, com uma idade mínima de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Adicionalmente, o servidor deve ter 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. A partir de agora, com a reforma da Previdência, as regras para os funcionários públicos passaram a ser parecidas com as dos trabalhadores do setor privado. A aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta. Já a aposentadoria por idade mínima do servidor público será 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. É importante ressaltar que dos 25 anos de contribuição mínima, a pessoa deve estar no serviço público por 20 anos e 5 anos no cargo para poder se aposentar como funcionário público. Bom, as regras de transição para o setor público. Os servidores públicos que estiverem prestes a se aposentar também poderão ter as regras de transição que são parecidas com o setor privado, com a diferença que o funcionário público deverá ter 20 anos no setor público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. Então, são duas regras de transição possíveis para os funcionários públicos, válidas inclusive para aqueles que entraram no serviço público antes de 2003. Então, tem a transição por tempo de contribuição com pedágio, que vale a mesma regra do trabalhador do setor privado. A diferença é que o trabalhador do setor público, além disso, ele tem que ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, se for homem, tem que ter 35 anos de contribuição, 60 anos de idade. Se for mulher, 30 anos de contribuição e 57 anos a idade mínima. A gente tem também, pro servidor público, a transição por tempo de contribuição por pontos,
que vale a mesma regra do setor privado. A diferença é que o trabalhador do setor público ele terá que ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, eles também vão ter regra de transição. Então, nesse caso, o servidor público federal homem, ele deverá ter idade mínima de 61 anos e 35 anos de contribuição. Se for mulher, deverá ter 56 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Então, o benefício do setor público, como é que funciona? Para quem entrou no serviço público antes de 2003, tinha direito ao último salário, que é a integralidade que a gente chama. Agora, depois da reforma, pode se aposentar com o último salário, que é a integralidade, desde que o homem se aposente com 65 anos e a mulher com 62 anos de idade. Caso não queira esperar a idade mínima para ter direito à integralidade, o servidor poderá se aposentar antes. 57 anos a mulher e 60 anos o homem, seguindo uma regra de transição de proventos. Para quem entrou no serviço público depois de 2003 até 2013, recebia a média dos 80% maiores salários. Então, para se aposentar pela média salarial, de acordo com a regra de transição de proventos, 60% do valor obtido pela regra, mais 2% do tempo excedido ao período de contribuição de 20 anos. Então, por exemplo, uma mulher que contribuiu por 31 anos, 11 a mais que o tempo de contribuição exigido, que são 20. Então, ela se aposentará com 82% da média, 60% que é o piso, mais 2% vezes 11, que dá os 82%. Para quem entrou no serviço público depois de 2013, recebia o teto do INSS, que era o valor hoje é R$ 5.839,45. Depois da reforma, recebe o teto do INSS e pode complementar seu benefício por meio de contribuições ao fundo complementar, tá? Então, e agora tem uma questão que muita gente me pergunta, que é a seguinte: e o desempregado? Como é que ele faz? O desempregado, ele recolhe o INSS, ele não recolhe? Como é que ele fica? Essa questão, porque tem muita gente que sai do emprego, perdeu o emprego, a gente está num ano de muitas demissões, a pessoa perde o emprego e não sabe o que faz. Bom, perdeu o emprego, você pode recolher o INSS. Está recebendo seguro-desemprego? Tome cuidado. Se você estiver recebendo seguro-desemprego, não tem problema, você pode pagar o INSS, desde que você pague na forma de facultativo. Nunca você pode receber o seguro-desemprego e pagar o INSS como um contribuinte individual. Por quê? Porque quando você recebe seguro-desemprego, você tem que estar desempregado. Você pagou como contribuinte individual, acende uma luz, imediatamente eles vão falar: opa, ele está trabalhando. Então, se ele está trabalhando, ele não pode receber seguro-desemprego. O que vai acontecer? Imediatamente o seu seguro-desemprego vai ser cancelado, tá? Então, para que isso não aconteça, e se você precisa contribuir, porque está perto de você se aposentar, etc e tal, você não quer ficar descoberto, enfim, você pode pagar 11%, tá, do salário mínimo. Se você é um contribuinte de baixa renda, o valor hoje, em 2019, R$ 109,78. O código é 1473. Se você é um contribuinte e você quer o plano normal, você vai pagar 20% entre o salário mínimo, que em 2019 é de R$ 998, e o teto do INSS, que é R$ 5.839,45. Então, você vai recolher, código 1406, você vai recolher entre R$ 199,60, que é sobre o mínimo, 20% do salário mínimo, até R$ 1.167,89, que é sobre o teto do INSS.
então o seu recolhimento vai ser entre esses valores. Você pode e deve recolher, lembrando que você precisa tomar cuidado, porque se você recolher errado, o seu benefício vai ser imediatamente, o seguro-desemprego vai ser imediatamente cancelado. Mas por que eu preciso recolher se eu recebo seguro-desemprego? Porque quando você recebe seguro-desemprego, esse período não conta para fins de aposentadoria. Então, quando você quer que esse período conte para fins de aposentadoria, você precisa pagar o INSS. E pagar o INSS de que maneira? Somente como facultativo. Pagou errado, perdeu o seguro-desemprego. Presta atenção, eles são bem rigorosos. Se você tem empresa aberta, qualquer problema, eles não pagam seguro-desemprego. Tome cuidado com essa questão, tá? E para quem deixou, eu saí do emprego, vamos supor, eu tenho por 8 anos carteira assinada, 9 anos carteira assinada. Eu saí do emprego. Durante 1 ano, eu vou ter direito aos benefícios do INSS, porque é aquilo que a gente chama de período de graça. Eu estou no meu período de graça, ótimo, eu tenho direito ao benefício. Eu tenho mais de 10 anos de carteira assinada, não faltou emprego um dia. Eu saí do emprego, já entrei no outro, do outro eu já entrei. Durante 10 anos eu não fiquei um dia sem contribuir para o INSS. Ok. Perdi o emprego. Eu tenho direito, durante 24 meses, eu estou no período de graça. Eu tenho direito ao auxílio-doença, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez, eu tenho direito ao auxílio-acidente, eu tenho direito aos benefícios do INSS, porque eu ainda sou uma segurada. Eu estou dentro do meu período de graça. Eu não perdi a qualidade de segurado, porque muitas vezes a pessoa volta a recolher com medo de perder a qualidade de segurado. Se eu morrer nesse período, meus herdeiros têm direito à pensão por morte, tá? Eu não vou deixar ninguém desamparado, porque às vezes a pessoa volta a contribuir e nem sabe. Então, toma cuidado com isso, porque você tem direito. E a pessoa que trabalhou mais de 10 anos com carteira assinada, não deixou de faltar nenhum dia, ela trabalhou todos esses 10 anos, ela tem recolhimento durante os últimos 10 anos, saiu do emprego, recebeu seguro-desemprego, ela está segura, ela está no período de graça durante 36 meses, tá? Isso é importante porque as pessoas ficam com medo. Meu Deus, eu perdi o emprego, já estou há 2 anos. Recebeu seguro-desemprego? Recebi. Legal, você tem 3 anos que você está segurada pelo INSS. Muitas vezes o INSS não reconhece, você precisa entrar com ação. Mas é importante você saber quando você está segurada. Por quê? Porque tem mãe que tem filho pequeno, que se preocupa com as crianças. Então, essas crianças não vão ficar desamparadas, elas vão ter uma pensão por morte. Então, tudo isso é bom você saber, porque isso está na lei e muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, você não perdeu a qualidade de segurado se você está dentro dessas condições que eu falei. Não tá? Tem filho pequeno? Porque assim, o seguro do INSS ele é muito completo. Então, vale a pena você pagar, porque você tem acidente, doença, invalidez, pensão por morte. Ele é bem amplo, então é legal você pagar para você deixar os seus herdeiros, principalmente quem tem filho pequeno, enfim, para você ter, para a pessoa ter alguma renda, tá? Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês, o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.